CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, eu já dei um spoiler aqui, dizendo que tem um novo fluxo de comunicação entre as pessoas que não passa pelo WhatsApp, não é isso? Exatamente, Fernanda. Estou morrendo de curiosidade de saber onde ele está. Então, o WhatsApp ganhou preferência dos usuários da internet, mas parece que encontraram um concorrente onde menos se esperava, viu, nessa situação. Bom, conhecidos namorados, namoradas que tiveram suas contas bloqueadas por parceiros ou parceiras nas redes sociais estão utilizando um novo aplicativo, na verdade não tão novo assim, para enviar mensagens. Tudo bem que ele não foi feito para isso. Esse aplicativo é o Pix. Então, ou seja, mensagens como assim: ei, você esqueceu de me bloquear no aplicativo do banco. Já indica o caminho para onde essas mensagens estão partindo, que é o aplicativo do Pix. Né? Na verdade, o que tem se observado, inclusive a informação do próprio Banco Central, é que milhares, milhões de Pix de 1 centavo ou valores bem próximos a isso estão basicamente relacionados a pessoas que foram bloqueadas nas redes sociais e querem falar com as outras pessoas e utilizam o Pix para isso. Quem não está ligando as coisas, quando você faz um Pix para uma outra pessoa, se você observar lá no aplicativo do seu banco, tem uma opção que fica meio que escondida, as pessoas meio que passam direto, mas junto do Pix você pode enviar uma mensagem para a pessoa do outro lado. Então, imagine que uma pessoa foi bloqueada nas redes sociais e quer ainda assim falar com uma outra pessoa, e aí ela manda um Pix de 1 centavo para essa pessoa do outro lado, e aí manda junto a mensagem que ela quer falar. Então, aparentemente é um último recurso para quem foi bloqueado aí no e-mail, Instagram, Facebook, LinkedIn e outras redes sociais, né? De acordo com o Banco Central, né, com dados do Banco Central, essa quantidade de transações no valor de um centavo tem sumido ano a ano. E olha só, no ano de 2023, também informações do Banco Central, a total de transferências nesse valor de 1 centavo chegou a mais de 35 milhões de operações, um aumento de 43% em relação a 2022. Então, parece que as pessoas realmente estão utilizando o Pix não só para transferência de arquivo, de dinheiro, mas também para fazer contato, né, com essa pessoa do outro lado, né, que por acaso bloqueou, né, e aí tem como recurso, último recurso para fazer um contato com a pessoa de destino, usar o Pix para isso. Realmente o brasileiro é muito, muito criativo, né? Assim, é realmente uma questão bem interessante. Alguma coisa que começou como um método de pagamento virou uma rede de comunicação, né, para isso, né? Bem, essa é uma questão que nem tudo, né, é essa criatividade. A gente tem alguns problemas relacionados a isso. A gente viu nessa segunda-feira, dia 18, né, que o Banco Central divulgou o vazamento de dados de cadastrais de mais de 46 mil chaves de Pix, né, nesse caso, né? E aí o que a gente pode imaginar, né, que essas chaves que foram vazadas, que teoricamente até são CPF ou CNPJ, ou mesmo telefone, que talvez não trouxessem tantas informações assim, privadas ou sensíveis, né, para as vítimas, elas podem ser utilizadas agora, né, para fazer o envio de mensagens, né, ou seja, e aí a aplicação de golpes com mensagens enviadas para essas pessoas, e aí essas mensagens podem ser utilizadas, por exemplo, para casos de assédio, importunação, né, sexual, ou então até mesmo a envio de mensagens falsas nesse caso. Então, começa a ficar preocupante esses vazamentos de chaves de Pix, porque, na verdade, essas chaves podem ser utilizadas para serem enviadas mensagens para as vítimas, ou as pessoas que tiveram suas chaves vazadas. Aqui, é um ambiente seguro tu ficar de conversa lá no Pix? Então, não tem criptografia nenhuma. Na verdade, assim, como você está usando o aplicativo do banco para fazer isso, é relativamente seguro, porque, na verdade, você está usando a criptografia do aplicativo do banco para mandar as mensagens. Então, teoricamente, o banco talvez pudesse ver essas mensagens que estão trafegando por dentro dele, mas o trânsito das mensagens, ele é criptografado, né? Que é a mesma criptografia utilizada para proteger as transações financeiras. Nesse ponto, eu acho que é a menor preocupação, né, de ter o dado violado, vazado, que estava sendo utilizado na transmissão da internet. Bom, eu tenho tanto medo desses negócios de aplicativo de banco. É assim, um ambiente que eu imagino que tem que ser tão preservado.
É verdade, assim, né? Assim, é muito, realmente, no mínimo, curioso, né? Que o brasileiro realmente tem que ser estudado por usar um aplicativo de banco, né? De transferência de dinheiro para mandar mensagem, né? E, assim, e usando esses valores bem baixos, né? De 1 centavo, né? Para mensagem. É bem, realmente bem curioso. Isso aí. Vamos para os nossos destaques do que Vamos viralizou lá. esta semana? Viralizou. Muito bem, Fernando. A primeira notícia que realmente pegou todo mundo, assim, realmente que preocupou, né, muitas pessoas, que foi que os Estados Unidos, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na verdade, e mais 16 procuradores estaduais entraram com processo contra a Apple por monopólio no mercado de smartphone, né, que inclui hardware, software e serviços. Na verdade, né, eles estão alegando, né, com alguma razão, de que a Apple criou um ecossistema que ela, na verdade, dominou o mercado daqueles seus usuários. E aí, aquela bolha, né, que onde você, o usuário do Apple fica, ela é obrigada a comprar as coisas da Apple, comprar acessórios da Apple, comprar até aplicativos da própria Apple também para isso. Então, os motivos específicos listados pelo Departamento de Justiça americano é basicamente bloquear aplicativos inovadores, suprimir a qualidade de serviço de streaming em nuvem, excluir interoperabilidade de mensagem, ou seja, as mensagens da Apple só falam com outros aparelhos da Apple, especificamente, limitar funcionalidades de smartwatch rivais à Apple Watch que são pareados com o iPhone e reduzir a possibilidade de carteiras digitais externas oferecerem o pagamento via iPhone. Então, realmente, essa é uma questão, foi um posicionamento bem duro do procurador de Justiça dos Estados Unidos e foi seguido por muitos outros estados, inclusive. Então, essa ação vai dar o que falar. Aí a gente vai acompanhar de perto isso aí, mas é uma ação bastante robusta contra a Apple, né? E vai fazer algum barulho em relação a isso. Outra notícia que me chamou a atenção essa semana é que o Brasil é o quarto país que mais usa o chat GPT no mundo, né? Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e Indonésia, né? Usamos aí, os brasileiros garfaram mais de 5% do tráfego total de inteligência artificial da OpenAI. Então é um valor interessante aí, né? Em relação ao número de ações ou de acessos, né? O Brasil, né, teve uma quantidade bastante importante nesse caso em relação a isso. No total, né, foi um crescimento de quase 200% em relação ao ano passado, né, para isso. Bom, e uma última notícia, bastante curiosa também, que as montadoras de carros estão vendendo os dados sobre como os motoristas dirigem para as seguradoras. Imagina, né? Os carros hoje têm aplicativos para avaliar a direção, saber se o motorista acelerou muito, freou muito, fez uma curva com grande velocidade, né? Basicamente, nesse caso, o motivo era alegado de ajudar os motoristas a dirigir melhor, né? A dicas dessa situação de dirigir melhor, de economizar combustível, de economizar peças, né? O desgaste do carro. Mas, na verdade, as informações, as seguradoras, né? Que agora, quando compartilhadas com as seguradoras, os valores de seguros da renovação podem ser maiores, porque a seguradora entende, tendo acesso a esses dados, que o motorista não é um motorista cuidadoso, né? Ou que teria um risco maior de fazer algum tipo de acidente. Então, teoricamente esses dados não deveriam ter sido compartilhados, porque na verdade ele tem um fim e um uso muito específico, que é ajudar os motoristas a dirigirem melhor os seus carros, nesse caso. Então, foi descoberto essa questão, um caso revelado pelo New York Times, e é uma coisa bastante interessante. As montadoras que estavam envolvidas nisso é GM, Mitsubishi, Ford e Honda, né? Então, algumas dessas montadoras estariam, teoricamente, compartilhando esses dados de direção dos motoristas com as seguradoras. Já tem, inclusive, caso relatado de motoristas que não tiveram acidente e, quando foram renovar os seus seguros, tiveram aumento de mais de 20% no valor do prêmio, exatamente por causa dessas avaliações. Muito preocupante isso. Isso. Bom, eu vou pedir aqui para reforçar uma pergunta que foi feita na quarta-feira, Gilberto. O ouvinte aqui está nos pedindo um auxílio. Como é que é o nome dele? O Bruno está aqui com a gente, querendo saber. Ele disse que o HD externo dele deu defeito. E lá está a vida dele inteira. Vídeos, fotos, nascimento do filho dele também, várias outras memórias. Já faz 9 anos que ele está com ele parado. Ele pergunta se existe alguma empresa especializada na recuperação desses dados. Ele está guardando um HD com defeito há 9 anos, Gilberto.
Então, existem sim algumas empresas, aqui no estado, inclusive, que fazem a recuperação, ou tentativa de recuperação desse tipo de questão. Normalmente, né, assim, o serviço normalmente não é barato, né, mas a taxa de sucesso dessas recuperações é bastante alta. Eu diria, então, para o nosso ouvinte que essa taxa de sucesso é bastante alta nesse caso. Ele entregando esse HD para alguma dessas empresas, eu diria que ele tem grande chance de ter os dados de volta, recuperados. Tá certo, então, Gilberto, te agradeço pela participação e até a próxima quarta. Bom final de semana para você. Obrigado, Fernanda, obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos, muita saúde, paz aí em família, e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.